Olá pessoal, bem-vindos ao nosso tema da ferida força, integrando as múltiplas faces da revolta. Vamos agora encarar a revolta silenciosa. Já percorremos bastante revoltas aqui, bastante faces da revolta, e vocês estão conseguindo fazer as reflexões, os questionamentos. É bem importante, combinado? Vale muito a pena. Então vamos lá, vamos para a nossa revolta silenciosa. Bom, a revolta silenciosa é traiçoeira, porque existe sem se mostrar, como um veneno que circula lentamente pelo corpo e pela mente. Ela não explode, não grita, não protesta visivelmente. Em vez disso, infiltra-se nas pequenas decisões, nos pensamentos repetidos, nas expectativas frustradas, nas atitudes passivas. Essa revolta não pede atenção, mas exige presença. Ela corrói aos poucos, sem alarde, moldando o humor, os relacionamentos e a própria percepção de mundo de maneira quase imperceptível. A origem da revolta silenciosa está na supressão. É o resultado da experiência em que expressar indignação era arriscado, inútil ou proibido. Crianças que aprendem que raiva significa rejeição, adultos que foram punidos por contestar, indivíduos em sociedades que exigem conformidade, todos podem internalizar essa forma de revolta. Ela nasce do medo de sofrer consequências, do cálculo constante de segurança, da necessidade de manter aparências ou de proteger outros. Ao longo do tempo, essa energia não eliminada se instala na mente e no corpo, criando uma tensão constante, um ressentimento latente, uma indignação que não se atreve a se manifestar. A função dessa revolta é, inicialmente, de autoproteção. Ela mantém a pessoa, entre aspas, viva emocionalmente, mesmo quando não há espaço para expressar raiva abertamente. É a centelha que impede que a submissão total corroa a individualidade. Mas, ao mesmo tempo, seu silêncio é seu maior risco. A energia contida não desaparece, ela se cristaliza como amargura, frustração, insatisfação crônica e até doenças psicossomáticas. A pessoa aprende a conviver com uma raiva invisível, mas essa invisibilidade não significa ausência de dano. Relações se tornam tensas sem motivo aparente. Decisões são travadas pelo medo ou pelo ressentimento interno, e a própria vida parece empalidecida por uma sombra que ninguém vê. A saída dessa revolta exige atenção cuidadosa e sensível. É preciso criar espaço para que a revolta seja percebida e nomeada, mesmo que não seja expressa com agressividade. Técnicas de atenção plena, registro diário, diálogo interno, expressão artística ou movimentos corporais podem ajudar a externalizar a energia contida. O paciente precisa reconhecer que sentir raiva ou indignação não é pecado nem fraqueza. É um sinal de vitalidade e autenticidade, mesmo que a expressão seja contida ou silenciosa. A transmutação da revolta silenciosa envolve acolher a própria indignação e permitir que ela se transforme em consciência.
o indivíduo aprende a distinguir entre o que precisa ser comunicado e o que pode ser liberado internamente, usando energia para se afirmar, proteger limites e tomar decisões sem ser escravo da raiva. Quando atravessada, essa revolta revela um poder escondido. A revolta que antes corroía em silêncio torna-se força interior, clareza sobre o que é essencial e capacidade de agir sem agressão, mas com firmeza. Ela ensina que até o silêncio pode carregar fogo, e que esse fogo, quando reconhecido, pode aquecer em vez de queimar. Então, vamos agora para os questionamentos. O silêncio que pesa, quando a voz é engolida. O que eu deixei de dizer por medo de perder o amor de alguém? Onde, dentro de mim, a palavra não dita se transformou em tensão? Quantas vezes aceitei o injusto para manter a paz? O que em mim acredita que o silêncio é mais seguro do que a verdade? De que forma aprendi a calar, não por escolha, mas por sobrevivência? A raiva reprimida, o fogo escondido sob o gelo. Quando o corpo adoece, ele está tentando gritar o que a boca cala? Que sensação física anuncia a chegada da raiva, que nunca digo em voz alta? Em que momento o silêncio deixou de ser nobre e passou a ser prisão? Que máscaras uso para disfarçar o que realmente sinto? Quem se beneficiou do meu silêncio até hoje? O peso da invisibilidade, o preço de não se mostrar. Quantas vezes pedi para ser compreendido sem jamais me revelar de fato? Se eu pudesse ser ouvido sem medo de julgamento, o que eu diria primeiro? Que identidade construir para parecer inofensivo? O que acontece comigo quando os outros me tratam como se eu não existisse? Tenho confundido paz com a ausência de conflito ou com a ausência de expressão? O despertar da voz, o primeiro som depois do silêncio. O que em mim começa a vibrar quando ouso dizer não? Posso honrar minha dor sem transformá-la em ataque? Que tipo de comunicação nasce quando o coração fala antes do ego? Quando falo com verdade, o que dentro de mim se alinha, corpo, mente, alma, espírito? Como o som da minha própria voz pode se tornar oração e não desabafo? O silêncio sagrado, quando a quietude vira consciência. Posso aprender a calar não por medo, mas por sabedoria? Que tipo de silêncio cura? Aquele que reprime ou aquele que escuta profundamente? E se a raiva contida for, na verdade, uma energia espiritual esperando ser canalizada? O que muda quando percebo que o silêncio também pode ser voz, quando nasce da presença? Como seria viver em um estado onde nem a palavra nem o silêncio me aprisionam, porque ambos se tornaram escolha consciente? Essa então foi as nossas reflexões da revolta silenciosa. Espero que vocês possam agora refletir mais sobre os questionamentos, que é de grande valia,
E no nosso próximo vídeo vamos refletir sobre a revolta criativa. Então, nos vemos em breve. Gratidão por vocês estarem aqui, por curtirem e compartilharem. Ajuda muito o canal. Então, até mais, gente. Tchau, tchau.